Vamos lá. Parágrafo 2º, na página 87, do primeiro preceito da igreja. Agora vai explicar preceito por preceito, é o Catecismo Maior de São Pio X. Que nos manda o primeiro preceito ou mandamento da igreja, ouvir a missa inteira nos domingos e festas de guarda? O primeiro preceito da igreja, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda, nos manda assistir com devoção à Santa Missa nos domingos e nas outras festas de preceito. Né? Qual é a missa que a igreja deseja que se assista nos domingos e nas outras festas? Qual é a missa que a igreja deseja que se assista nos domingos e nas outras festas de preceito? A missa que a igreja deseja que, sendo possível, se assista nos domingos e nas outras festas de guarda é a missa paroquial. Por que recomenda a igreja aos fiéis que assistam à missa paroquial? A igreja recomenda aos fiéis que assistam à missa paroquial, primeiro, para que aqueles que pertencem à mesma paróquia se unam para orar junto ao pároco, que é seu chefe espiritual. Segundo, para que os paroquianos participem mais do santo sacrifício, que é aplicado principalmente por eles. Terceiro, para que ouçam as verdades do Evangelho que os párocos têm obrigação de expor na Santa Missa. E quarto, para que conheçam as prescrições e avisos que se dão na estação da referida missa. Isso aqui é o Catecismo Maior de São Pio X, numa época que tinha missa para ir, né? Então, estamos no começo do século passado, coisa boa, maravilha, eu estive nessa igreja também, você também esteve, se você é mais velho aí, até o Papa Bento XVI estávamos numa igreja que estava em comunhão com o Papa e não estava em cisma, então, como estão agora, separados, excomungados, fora da comunhão, fora do corpo místico de Cristo, né? Fora do corpo místico de Cristo, não são mais Santa Igreja, são agora Igreja Bergoliana, formaram uma outra coisa aí, não tem nada a ver com a verdadeira religião católica apostólica romana, tanto é que eles estão mudando tudo que eles podem, né? Assim, muitas vezes por escrito e outras vezes na prática mesmo. Nem sempre é por escrito, se não der por escrito, muda na prática e daqui a uns anos acaba pondo por escrito que o povo já aceitou. O esquema é esse daí. Mas chama atenção algumas coisas bonitinhas, né? Porque é assim, né? Participe mais do santo sacrifício. Bom, gente, infelizmente, você sabe, o Senhor não está mais na igreja, nem podia estar numa igreja condenada, ou melhor, nem podia estar numa igreja consagrada a deuses pagãos. A Pachamama, a Mãe Terra, a deusa Gaia, jamais. Né? É claro que o Senhor não permaneceria lá. Enquanto estava consagrado ao Senhor, mas mesmo assim, é claro também que esses padres que estavam excomungados apoiando aí o golpe de Jorge Mário Bergoglio estão fora da igreja, portanto já é inválido o sacramento, mas ainda depois da consagração da Pachamama em 2019. A consagração ali do Vaticano, da igreja, a Pachamama no mês de outubro de 2019, durante o Sínodo da Amazônia. Aí acabou, né? E é bonitinho isso aqui, né? Para que ouçam as verdades do Evangelho que os párocos têm obrigação de expor na Santa Missa. Obrigação de expor na Santa Missa as verdades do Santo Evangelho. Quantos padres nós assistimos missa? Então, eu não encontrei. Sempre assim, dourando a pílula, ou não falando nada com nada, suavizando as coisas, deformando e até falando de outro assunto. Nós não encontramos, e eu procurei exaustivamente durante mais de 20 anos. 20 anos, é isso que você ouviu mesmo, não é 2 não errei não. Mais de 20 anos, que a gente pegava a criançada e mudava de paróquia. E pegava a criançada e mudava de paróquia. E não achamos. Aí começamos a estudar, com a graça de Deus, o Evangelho em casa, porque não aprendia na igreja mesmo, né? E ainda a missa no domingo, né? A oração na quinta-feira, essas coisas, mas participava de pastoral. Mas a gente teve, assim, a luz de ver que o estudo bíblico tinha que ser em casa, porque não ia ser na igreja. Então, gente, é complicado, você vê como mudou, né? Isso é o que era aqui e o que é agora é totalmente diferente. O que quer dizer domingo? Domingo quer dizer dia do Senhor, isso é, dia especialmente consagrado ao serviço de Deus. Por que no primeiro mandamento da igreja se faz menção especial do domingo? No primeiro mandamento da igreja se faz menção especial do domingo porque é ele o principal dia de festa entre os cristãos. Como entre os judeus o principal dia de festa era o sábado, por instituição do próprio Deus. Então, assim, era sábado, o Senhor fez então o mundo, em 6 dias, no 7º ele descansou e instituiu o 7º dia, era o dia do Senhor. Era para as pessoas irem para o templo, se dedicarem a Deus naquele dia, né?
Agora, depois que Jesus ressuscitou no domingo, para nós, o Novo Testamento em diante, então esse dia foi modificado. É isso que tem muita gente aí dessas seitas que não entende, não consegue entender isso. Qual é o sentido de continuar no sábado se nós estamos na nova aliança? Nós não estamos mais na antiga aliança. Nós estamos na nova e definitiva aliança. E a aliança que o Senhor estabeleceu com a humanidade através do seu sacrifício, morte na cruz e depois sua ressurreição no domingo, no primeiro dia da semana. Então é por isso que então nós fomos comemorar o domingo. A celebração é no domingo, celebrando a ressurreição do Senhor, logo depois de tudo que ele passou na cruz por nós. Que outras festas instituiu a Santa Igreja? A Igreja instituiu também as festas de Nosso Senhor, da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos. Por que instituiu a Igreja outras festas de Nosso Senhor? A Igreja instituiu outras festas de Nosso Senhor em memória dos seus divinos mistérios. Por que foram instituídas as festas da Santíssima Virgem, dos anjos e santos? As festas da Santíssima Virgem, dos anjos e santos foram instituídas, primeiro em memória das graças que Deus lhes fez e para as agradecer a bondade divina, segundo a fim de que honremos, imitemos seus exemplos e alcancemos o auxílio de suas orações. Tem umas perguntas que o pessoal pergunta bastante, né? Eu termino a paróquia aqui, pergunta, mas eu, assim, sinceramente, é bom para curioso, né? Mas é tão assim, a gente vivenciar os dias santos de guarda é tão importante, porque são dias que nós celebramos aí Nossa Senhora, né, os santos de devoção. Aí, claro, é impossível celebrar todos, mas aí o santo de devoção, então, no caso da paróquia, procurou abarcar os mais conhecidos, né? Não que tenha abarcado todos, é impossível, mas nem todos conhecidos também, que não é possível. Mas assim, dentro daqueles que são mais conhecidos, né, tentamos abarcar aí os mais, né, vamos dizer, os tops, né, os mais da maior parte das pessoas, né? E com grande dor no coração. Eu falo como pároco da paróquia aqui, com grande dor no coração, porque por mim eu tinha incluído todo mundo. Aí como não pude fazer isso, né, não é possível humanamente, então o que a gente fez? A gente estuda a vida dos santos todo dia. Tá vendo que tem santo aí aos montes, você fala, nossa, como tem gente com nome de santo e a gente não sabia? Como tem até um certo ponto, antes da Rede Boba entrar na fita, né? Vamos falar assim, como tem gente com nome de santo e santo que a gente nem conhecia. Você vê o santo, nossa, eu conheci um senhor com esse nome que nem sabia que era nome de santo. Porque antigamente era tradição, né? Os pais já procuravam o nome de um santo para colocar nos filhos, nas filhas, né? Especialmente aí, muitas vezes ligado à devoção familiar, ligado inclusive a milagres, graças que receberam através desse santo, dessa santa, intercessão. Então tinha toda uma história. Não é assim, você foi chamado fulano porque Beltrano não sei o quê. Não era bem assim, né? Normalmente era isso. Depois só avacalhou, né? Mas até um tempo atrás aí ainda não existe por aí alguma coisa assim, mas é muito pouco, né, em relação ao que já foi. Então, a gente estuda os santos, né, da igreja, um por dia. No final do ano deu 365. Então, é a forma que a gente tem de entrar mais na vida da igreja, assim, tangenciando, né, os santos da Santa Igreja. Nós são muito mais. Assim, cada dia tem 3, 4, 5 no martirológio romano. É resumido, né? O martirológio romano ele cita os nomes, às vezes fala alguma coisinha, mas é bem resumido. E você imagina, então, aqueles que a igreja nem sabe que são santos. Um monte. O que mais tem, acho que para cada santo que a igreja declarou santo, tem, mais 10, 20, não sei. Tem um monte a mais que não são conhecidos pela igreja. Certo? Pessoas que já estão no céu do lado de Jesus. Né? Então, aquela coisa assim que a gente precisa entender e a gente faz o máximo para chegar e trazer os santos, são santos leigos, santos eremitas, mártires, bispos também, padres também, para a gente conhecer como era a nossa igreja antes, no tempo dos santos, né? No tempo que o clero, tinha gente que buscava santidade. Todo mundo também nunca foi, vamos ser pé no chão, né? Que nunca foi, também não vamos ficar fazendo um castelo de areia aí que não tem nada a ver. Mas você tinha uma busca maior de santidade, né, do que nós fomos vendo acabar aos poucos até acabar no nada. Até acabar como a gente viu hoje, que você vê muito leigo procurando a santidade, mas eu pessoalmente não conheci nenhum padre que procurasse santidade. Estou falando por experiência própria. Eu estive dentro de mitas diocesanas. Eu não conheci. Se tem,
Não tá um negócio para você. Acho que a gente entrava numa porta e o cara saía pela outra. E a gente também não via falar. Então, e é o tipo da coisa que era para eles serem exemplos leigos, né? Agora, tem gente que já santifica qualquer um, né? Um dia a mulher entrou no comentário aí de um vídeo, né, falando já dos padres lá da Teologia da Libertação, aquele vídeo que, de repente, aí virou sucesso de novo, como saber se o padre da sua igreja é Teologia da Libertação, mas isso era antes da consagração do Vaticano à Pátria Mama. Depois nem adianta saber se é ou se não é, não pode ir mesmo se o padre tiver com Jorge Mário Bergoglio. A grande maioria tá, bom, todos estão, né? Até onde a gente sabe, quem é que não tá, vai virar notícia, né? Vai ser excomungado também pela igreja falsa, porque eles não aceitam, estão em cima desse pessoal. E aí então a mulher falou assim, o padre da minha igreja é muito santo, ele não é assim. Não precisa mais da igreja fazer aqueles processos que levam anos e anos e anos, né? Ali investigando a vida da pessoa, ver se tem milagre. Né? A igreja era muito séria. Agora já avacalhou, mas a igreja sempre foi muito séria nisso aí, né? Não, pronto, a pessoa já tá viva ainda aí, né? O meu padre é muito santo. Então tá bom, você acha, na sua opinião, né? Não quer dizer que ele seja. Né? Não quer dizer nem um pouquinho que ele seja. Só falar assim, o professor Emílio é muito santo. Tá bom, né? Olha, o livro do Natal, manja esse livro aqui, ele é grosso, você está com ele na mão aí, mas o livro do Natal é bem maior, né? Merece um no meio da testa, da orelha, para ver se fica quieto e não fala bobagem. A gente está procurando a santidade. Está todo mundo aqui ralando, assim, sofrendo nesse vale de lágrimas e buscando a santidade. Vai colocando ninguém no altar, não. Você coloca a pessoa no altar e depois o cidadão vai para o purgatório e ainda por cima fica lá queimando lá no purgatório, sofrendo, e ninguém reza por ele, porque já acha que ele está no céu, ainda fica pedindo graça para ele no céu. Fizeram isso aí, é comum, né? Gente do clero, entre aspas, morrer e já santificarem o cara, colocar o cara já conversando com outros santos no céu. Essa semana já fizeram isso com mais um aí, ó. Gente, por favor, não é fácil assim não, chegar no céu não é desse jeito não, de forma nenhuma. Chegar a realmente ficar diante do Senhor, você fica na hora do julgamento pessoal, mas entrar no céu ali é outra conversa, são outros 500 muito diferentes. E glória a Deus se a gente não for parar no inferno. Ninguém está querendo ir para o purgatório, mas muito menos para o inferno. É muito difícil você entrar no céu. No entanto, esse pessoal canoniza todo mundo. Canonizam todo mundo. Aquela turma falava do Padre Léo. Padre Léo, tinha um padre lá que fazia um programa, né? O Padre Léo, que cá para nós, já é santo, cá para nós. Falando cá para nós na televisão, né? Até eu assistia isso aí, eu passava, cá para nós, você está brincando. Até parei de assistir naquela época, né? Falei, não é assim, você não pode canonizar a pessoa desse jeito, não funciona desse jeito. O próprio Padre Léo se arrependeu muito da trajetória dele. Quando ele chegou no final da vida, ele disse que ele tinha se arrependido de brincar demais. Ele era divertido, né? Contava umas historinhas legais, apesar que ele estava sempre com a historinha querendo puxar o povo, né? Que a gente assistindo na palestra inteira, você via que ele estava puxando o povo ali. Mas dava dura aquela coisa toda, mas a turma lembra só das piadinhas. Parecia que o pessoal ficava segurando o fôlego ali enquanto ele estava falando, esperava daqui a 5 minutos ele dar mais uma piadinha, daqui a 10 vem a próxima piadinha, para dar risada, né? Então acabou ficando conhecido assim. Ele mesmo falou que ele tinha se arrependido de ter brincado demais. Não estou falando mal dele, estou falando o que ele falou, né? A gente fica pensando nisso aqui também, né? De vez em quando faz umas vozinhas aqui e tudo mais. Eu procuro não fazer muito, ficar contando o caso, procuro ser assim mais dentro, já sabendo dessa declaração dele. No fim da vida a pessoa fala isso. No fim, quando a pessoa está no fim da vida, ela já tem a morte mais próxima, né? Já sabendo disso, eu corto muita coisa, porque é assim, a gente procura realmente ensinar a palavra do Senhor. De vez em quando é só porque é muito ridículo mesmo, que a gente fala assim, para dar exemplo para as pessoas, para ver se marca. Mas de verdade, é assim, procuro não vir com assim, O Dom Futoshin, ele contava piadinha também, mas era só no começo da palestra, né? Para relaxar o pessoal, né? Para descontrair. Quando começava a palestra, ele contava umas 3, 4 piadinhas. Depois, acabou a piadinha, agora vamos falar do Senhor. Mas era sempre caso assim que de repente ele conseguiu usar depois, né? Então o que eu estou falando para você? Estou falando para você, o dia que você for fazer pregação, por favor, não comece com piadinha não, porque senão a gente se desconcentra, se distrai do Senhor. Né? Quanto mais falar do Senhor, melhor é. Para isso nós estamos aqui, certo?